turma, iniciando hoje o canal da Sinaxis no YouTube. Nosso primeiro bate-papo entre eu e Vinícius vai ser para demonstrar o cenário do segmento médico no nosso país, analisar alguns dados demográficos e dar dicas para um melhor posicionamento nesse mercado. Vinícius, já uma bomba para você começar discutindo aí, ó. O Brasil tem hoje mais do que o dobro de médicos que tinha no início desse século. Então, desde que Jesus Cristo nasceu até o ano de 2000, a gente tinha 200 mil médicos. De 2000 para 2021, nós já temos mais de 500 mil médicos no nosso país. Qual é a sua avaliação sobre o fato? O que você pode compartilhar aí com a gente? Então, o crescimento de médicos, o crescimento do número de médicos ele vem acontecendo desde 1920, né? O Brasil tinha aproximadamente ali 14 mil médicos e chegamos em 2020 hoje com aproximadamente 500 mil médicos, né? Então, a gente percebe aí que o número de médicos cresceu mais ou menos 35 vezes, né? E se você comparar o número da população brasileira na mesma época, que era em torno aí de 30 milhões de brasileiros, hoje nós somos em torno de 200 milhões, a população então cresceu em média 6 vezes, enquanto a de médico cresceu 35, né? 35 vezes. Então, é um número que realmente vem aumentando cada vez mais. Hoje o Brasil forma por ano, em média, 22 mil médicos por ano, então são basicamente 22 mil novos médicos que entram no mercado, e o saldo é muito positivo, porque a gente não tem uma saída de 1.500 médicos, por exemplo, por ano, que deixam de trabalhar, né? Vamos colocar assim. Então, a gente está ficando aí com um saldo positivo de quase 20 mil médicos todo ano. A balança é sempre superavitária, né? Sai 1.500 profissionais por ano e entra-se 22 mil profissionais por ano. Exatamente. E a previsão é que agora, para os próximos anos, né, 2024, 2026, aí a gente esteja formando por volta de 31 mil médicos por ano, né? Então, a curva ainda é bem ascendente. Isso muito se deve ao fato também de inúmeras faculdades de medicina se abrindo e a facilidade, né, com que se dá hoje em dia o ingresso do estudante nessas universidades, e vai acontecendo recorrentemente esse despejo de diversos estudantes cada ano que passa, mais e mais no mercado. Mas, cara, eu queria trazer um outro paralelo só para a gente avançar um pouco mais, sair desses dados demográficos e avançar na nossa conversa sem perder muito o fio da meada. Quando a gente faz uma análise populacional da população como um todo e uma análise populacional dos médicos, é assustador, foi o que você mencionou. A análise da população brasileira cresceu 6,8 vezes, a análise da população de médicos cresceu 35 vezes. Se um estudante que nos ouve agora escuta essa informação, ele fala, meu Deus do céu, lascou para mim, o mercado é um oceano vermelho, não vou conseguir me posicionar no mercado. Eu não diria isso. Calma que a situação não é essa e a gente vai te mostrar por quê. Quando a gente tem que fazer uma análise, principalmente comparando a balança da população com os médicos, você tem que fazer uma análise a cada 1.000 habitantes. E evidentemente a comparação deve acompanhar países de primeiro mundo, como o Reino Unido, como o Canadá, que a gente faz essa avaliação de quantos médicos existem a cada 1.000 habitantes. Pois bem, no Brasil em 2020, mesmo com esse crescimento astronômico que a gente teve de número de médicos no mercado de trabalho, hoje a nossa relação de médicos a cada 1.000 habitantes é de apenas 2,4 profissionais. Por que nós estamos mencionando isso e vai fazer sentido logo no próximo passo? Se você observa Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, países de primeiríssimo mundo em que tanto os médicos são bem remunerados, quanto na outra ponta a população tem um fácil acesso aos profissionais e a saúde pública é de alto nível, e nesses países a média é de 2,6, 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes. Então a relação hoje é bem equilibrada. Nós estamos num país que tem um número de médicos crescido, aumentado, principalmente em comparação à população, mas a gente está no mesmo nível ali de países de primeiro mundo. O problema atual no nosso país, e aí eu quero levantar a bola para você complementar também e dar a sua opinião,
na minha humilde opinião, não é a questão de, pô, existe um número aumentado, astronômico de profissionais e é por isso que é um oceano vermelho, difícil de posicionar no mercado. Acho que o problema hoje está na má distribuição desses profissionais no território brasileiro. O que você pensa, cara? Com certeza, você bem citou aí, o Brasil hoje a gente tem essa média de uma relação de 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes, né? Não existe uma relação ótima, padrão para todos os países do mundo, né? Tem que ser 3 por 1.000. Não existe isso. Isso depende da realidade de cada país, né? A gente tem países com culturas e realidades completamente diferentes. Mas se você pegar o estudo do Mário Schaeffer, o último de 2020, sobre demografia médica, e ele lá bem coloca isso, né? Dentre os países, por exemplo, da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aproximadamente aí 45 países fazem parte, né? Desde Grécia, Áustria, Portugal, Noruega, Dinamarca, Itália, Espanha, até o Brasil. Quando você vai pegar esses países, você vai ver, por exemplo, a Grécia é o campeão, ela tem 6,1 médicos para cada 1.000 habitantes, né? Portugal, muito próximo disso, 5, a Noruega, 4,7, a Alemanha, 4,3 por 1.000. O dobro quase do Brasil, né? A Grécia é mais que o dobro. Mais, a Austrália, 3,7, e o país está lá quase assim nas últimas posições, próxima de Coreia do Sul, Colômbia, com 2,4, né? Então, você imagina, assim, por exemplo, os Estados Unidos é 2,6, o Canadá 2,7. Então, seria um erro, você como médico, seria um erro da minha parte dizer que a relação população, número de médicos anterior a 2000 era deficitária, ou seja, existia-se poucos médicos para uma população de 200 milhões de habitantes, que é a nossa? O número de médicos é deficitário não só no Brasil, como no mundo como um todo. Isso e vai ser sempre deficitário, né? As proporções são essas, da população mundial chegar em 2100 aí, talvez a 11 bilhões de habitantes, né? Então você imagina que nós vamos dar esse salto aí de 7 bi para 11 bi, né? Um crescimento muito expressivo em 80 anos, né? É muito expressivo. Então a população de médicos no mundo não vai conseguir acompanhar a população de habitantes. Nós estamos crescendo, todos os países teve crescimento da relação médico por 1.000 habitantes, todos, quase basicamente todos. Da OCDE aí que eu estou falando para vocês, cresceram. E teve o boom. O Brasil foi um deles. Mas o Brasil realmente era um país que não tinha médico. Agora, você citou uma coisa muito importante, né? O que a gente percebe hoje no nosso país é uma má distribuição do profissional, né? Tem capitais, por exemplo, aí, Vitória, por exemplo, que hoje, com números atualizados, se eu não me engano, é 13,7 médicos para cada 1.000 habitantes. É completamente diferente de outras regiões. A média da capital no Brasil é em torno de 5 por 1.000, né? Dos estados, no geral, é de 1 por 1.000, mas você tem regiões, por exemplo, do norte e do nordeste, né, onde você tem menos do que meio. É bizarro, é bizarro. A discrepância é gigantesca, né, cara? E para quem está nos ouvindo aí, assistindo, seja lá através de qual meio for, no final, eu acho que vai fazer mais sentido ainda, porque vamos trazer as tendências desse mercado, de como melhor se posicionar, e os principais, cara, negócios de saúde em crescimento no país. Então, só para a gente dar continuidade aqui, o que você acha da gente já entrar nas tendências aí do mercado de saúde no Brasil? Eu acho sensacional, a gente pode falar isso. Por exemplo, o cenário atual, né, as principais tendências do mercado, quais são as tendências nos próximos anos? Você, como médico, queria saber, inclusive, sua opinião. Porque, segundo dados do IBGE, uma das questões que mais está impactando diretamente na medicina hoje é o envelhecimento e a obesidade da população, né? Que segue, evidentemente, isso não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial, com a taxa de natalidade sofrendo uma queda significativa e as pessoas cada vez mais vivendo durante mais e mais anos, envelhecimento da população acaba sendo uma tendência natural, né? E isso impacta diretamente em questões de preço, gastos na área de saúde. Porque, evidentemente, se a população está mais envelhecida, está mais obesa, mais se gasta em internações, e por aí vai. Qual que é a sua visão sobre o fato? De que forma que você acha que isso vai impactar? A questão de a gente já pode tratar também de acesso à saúde, mais gastos em saúde, fazendo um paralelo aí de quantos brasileiros hoje possuem plano de saúde. A gente sabe que a imensa maioria
utiliza o Sistema Único de Saúde, não tem acesso, né, a planos de saúde. Vamos fazer um paralelo aí entre esse envelhecimento, a obesidade e o acesso da população ao Sistema Único de Saúde ou a plano de saúde. Sim. O envelhecimento populacional também é uma tendência mundial, né? Não só no Brasil, como uma tendência mundial. A gente sabe que cada vez mais a gente está conseguindo levar mais pessoas, né, a pessoas que venham a falecer com idade mais próxima aí de um idoso, né? Isso no mundo como um todo, né? Ainda hoje a gente não está conseguindo aumentar a expectativa geral, assim, vamos colocar, de tempo que a gente pode viver. Eu estou falando, a gente tinha gente no século XV que morria com 80 anos, né? Dificilmente tinha um que passava de 100. Hoje nós estamos em 2020, também dificilmente tem uma pessoa que passa de 100. Eu vou passar de 100. Então, com certeza, a expectativa é por aí. Mas essa área da gerontologia a gente ainda não tem muito desenvolvido. Mas realmente estão morrendo mais pessoas com idades mais avançadas, né? E isso se deve a várias coisas. Uma delas, por exemplo, é o avanço da medicina, né, que fez com que essas pessoas pudessem chegar até essas idades, né? E com isso, hoje, a gente tem, por exemplo, você citou muito o Brasil, a gente tem hoje 75% da população assistida pelo SUS, né, basicamente, apenas pelo SUS. E só 25% da população brasileira é que realmente tem plano de saúde, né, tem acesso à saúde suplementar. E aí, quando você vê em cima desses custos que o envelhecimento traz, isso pesa o sistema de saúde como um todo, não só a iniciativa pública, como também a iniciativa privada, né? Você vai ter hoje, dentro dos planos de saúde, dentro da assistência à saúde hoje, o que eles mais gastam é com custos assistenciais, né? E isso hoje é o que quebra um plano de saúde. Cara, mas olha que legal que você trouxe, só para fazer reforçar essa informação que você trouxe, eu achei ela muito interessante. Analisando em número absoluto, nossa população de cerca de 210 milhões de habitantes, nós estamos dizendo que 75% da nossa população, ou seja, algo em torno de 160 milhões de pessoas, procura assistência à saúde no SUS. E somente 25%, ou seja, 50 milhões de pessoas, de brasileiros, possuem planos. Só que uma informação que eu acho que pouca gente sabe é que, e essa informação é interessante porque ela sofreu um impacto e mudou repentinamente com a pandemia, é que dos 50 milhões de brasileiros que são assistidos, que estão assistidos, na verdade, por planos de saúde, 35 milhões deles são planos de saúde empresariais. O que aconteceu nessa pandemia? Um número astronômico de empresas fechando, um número astronômico de empresas passando por dificuldades e demitindo funcionários, consequentemente, funcionário demitido, empresa fechada, gera, consequentemente, a perda e a diminuição de pessoas assistidas por plano de saúde. E aí, o que acontece? Uma sobrecarga gigantesca do SUS. Então, a gente tem percebido que, nesses últimos anos, os planos de saúde têm passado uns perrengues, assim, de perda de cliente absurda e de um gasto e investimento gigantesco, porque a população está envelhecendo e se tornando cada vez mais obesa, o que torna necessariamente o investimento em saúde muito maior. Então, isso perpassa necessariamente também por uma readequação dos planos, do investimento em ações muito mais preventivas do que repressivas na área de saúde, justamente por esses impactos recentes na economia e na população que a gente tem percebido, não é isso? Perfeitamente. Como eu falei, o que quebra um plano de saúde hoje é os custos assistenciais, né? É o custo de você tratar uma pessoa que adoece, né? Então, hoje, o foco, inclusive, o que os planos perceberam é que eles têm que mudar, né? Está aí hoje o foco e a atenção que a gente vem dando para programas de medicina de família, né? Por médicos de família, programas voltados em prevenção, todo o plano está fazendo isso e tirando o foco ali do tratamento de doença, exatamente pensando também em diminuir esse custo assistencial. Porque hoje a gente, com a evolução da medicina, a tendência é a gente ter até medicamentos agora caríssimos, imunobiológicos, por exemplo, para tratamentos de neoplasias, que custam milhares de dólares, né? Então, isso provando que tem realmente
o imunobiológico, por exemplo, que prova que tem uma eficácia contra uma doença e isso melhora a sobrevida, né, vai ser muito difícil esse paciente ficar sem isso. Ele vai na justiça, ele ganha ali na justiça o direito disso, o plano vai ter que cobrir, e isso vai quebrar um plano de saúde. Então, esse foco na prevenção, ele é muito importante dentro dos planos de saúde privados, como também no país, a gente assiste isso, e também vê surgir iniciativas, né? Hoje, planos de saúde, que até você paga mais barato se você estiver melhorando os seus índices, né? Já existe plano de saúde assim no mundo. Ele te dá incentivo para comprar bicicleta, ele te dá incentivo para academia, e quando você vai melhorando ali na sua avaliação sequencial, o plano vai ficando para você mais barato. Você tem um score como se fosse um seguro de carro, né? O cara que nunca bateu o carro, ele vai acumulando ali uns pontos, etc. São indícios de que aquela pessoa não te trará problemas. É tipo isso. Exatamente, mas isso também vem cheio de algumas questões éticas aí que precisam ser resolvidas, até porque isso gera uma certa gamificação e pode gerar outras coisas que a gente ali não consegue perceber, né? Perfeito. Mas como você bem colocou, é isso mesmo. A tendência hoje na saúde são duas macro tendências principais: envelhecimento populacional e o aumento da obesidade, a população cada vez mais sedentária, né, cada vez mais gorda, e isso com todos os prejuízos que o excesso de peso traz para o organismo, que a gente já sabe são os mais variados possíveis, né? Top. Então nós tratamos aqui de duas tendências mundiais aí que impactam necessariamente na saúde, que é o envelhecimento, a obesidade, o acesso à saúde, mais gastos em saúde. Só para finalizar aqui, para a gente ir para o próximo tópico, o SUS gasta 350 bilhões de reais para tratar de 160 milhões de vidas. O sistema privado gasta 460 bilhões para tratar de 50 milhões de vidas. Então a gente percebe que realmente, se a gente não parte para essa tratativa primária, o plano de saúde está fadado à destruição e a morrer. Pois bem, baseado nessas informações e partindo de um pressuposto de análise de tendências mundiais, a gente entra agora acho que dois últimos tópicos de tendências, que seria remunerações dos profissionais de saúde e os negócios de saúde em crescimento no país, tendo tudo isso que a gente avaliou até aqui em base, né? Os dados do IBGE, as tendências da população e etc. Remuneração do profissional de saúde. Eu vou te fazer uma pergunta, vou te passar uma informação e vou te fazer uma pergunta, o que você acha em cima disso, tá? Há uma tendência mundial de preferência do profissional pela remuneração por produtividade, isso em diversos segmentos, não só no segmento médico. Aqui no Brasil, eu como gestor na área de saúde, como empreendedor na área de saúde, não sou médico, eu percebo que no Brasil há uma primazia gigante por parte do médico de segurança. Ele prefere, às vezes, receber uma garantia, ainda que um pouco inferior, para não correr o risco de, às vezes, não receber, de aquele paciente não aparecer e etc., do que uma ousadia de que, quanto mais eu produzir, quanto mais eu fizer, mais eu recebo. Você, como cirurgião qual a sua visão sobre o fato? Como você enxerga a classe como um todo e você inserido nisso? Queria saber sua opinião de verdade. É uma pergunta de fato assim, curiosa. O que os trabalhos hoje sobre essas demografias médicas, sobre o que eles estão mostrando, é que ainda a grande maioria dos profissionais, médico, né, ele está mais confortável em receber realmente um salário. Apesar de a medicina, o médico sempre ter esse foco, né, de um profissional autônomo, de fato, quando você entrevista, você vê que ele quer ser, na verdade, um empregado, né? Existe essa contradição nos dias de hoje, né? Talvez nem sempre foi assim, mas nos dias de hoje isso. E o que a gente está acostumado a ver é como o mercado hoje trabalha e como ele paga o profissional de saúde, como a gente discute, né? Às vezes é o fee for quality e o fee for service. Eu te pago ali pela quantidade, o fee for service é basicamente, você tem aquela guia de procedimento ali que você solicita vários procedimentos e você vai receber X por aquele procedimento, esse, né, fee for service. Você coloca quantos códigos você achar que dá certo aquele procedimento ou quantos eles não glosarem. E o fee for quality é quando você entra ali no consultório daquele profissional e você vê um monte de quadro ali, né?
de curso, né, aquele tanto de diplomação, que realmente é uma trajetória do profissional, é muito válido isso, mas e sempre foi remunerado assim, então minha consulta é mais cara, meu procedimento é mais caro. Mas quando a gente vai traduzir isso hoje para a realidade, inclusive assim, dos planos e para a realidade da remuneração, a gente vai ver, às vezes, esses problemas no pagamento, né? O plano tem que ficar ali fazendo uma mega auditoria para glosar aquele fee for service, e, ao mesmo tempo, ali naquele fee for quality, às vezes você tem, no meu caso, um cirurgião que é dito aí o mais foda, às vezes, né? Ele só opera com material mais caro, mas, às vezes, eu que vou fazer uma cirurgia ali semelhante à dele, às vezes um apendicite, uso um material ali mais barato, e o meu paciente vai embora no primeiro dia do pós-operatório, e o dele também. Então, quem é melhor, né? Eu ou ele? Ou assim, como que essa percepção de valor é percebida pelo mercado, né, em termos de custo e vantagem operacional? Então, tem essa questão aí, e hoje o que está vindo como uma tendência mundial é isso, é a remuneração pela performance, é o value-based, né? Que é ter essa distinção, ter esse olhar mais claro. Mas o médico brasileiro, pelo que mostram as pesquisas, ele ainda não está confortável com esse tipo de remuneração. Até para reforçar isso que você está falando da pesquisa, você vê que em pesquisa feita, se não me engano, pelo CFM, 35% dos médicos preferem receber um salário mensal, enquanto apenas 1,8% dos médicos preferem uma remuneração por performance. Aí é uma opinião minha, uma visão minha, suscetível de críticas, mas eu já vejo que os novos entrantes, os novos profissionais que estão se formando agora no mercado e já vêm com uma visão um pouco diferente de, vou me posicionar no mercado, num nicho assim, assim, assado, começa a avaliar não só o mercado, tá? Eu digo avaliação de para onde eu vou, onde tem menos concorrência, onde eu vou conseguir me posicionar melhor, aqui eu consigo uma remuneração por performance. É uma visão, assim, da medicina com um viés empreendedor. Óbvio, sem perder o foco, porque saúde é um bem inegociável, né? Não estou querendo partir para mercantilizar a saúde, não é isso. Mas eu percebo que uma visão empreendedora do médico ajuda muito nesse posicionamento de mercado, e enquanto apenas 1,8% dos profissionais está visando a remuneração por performance, o cara que começa a enxergar isso com bons olhos e se posiciona no mercado de forma mais empreendedora, ele sai na frente de muita gente, cara. E isso reflete lá na frente no bolso dele. Evidentemente, posicionamento de mercado traz como consequência direta e imediata, ou de médio prazo, um ganho financeiro muito maior. Então tem diversos profissionais, eu acho que as novas faculdades de medicina também têm um ponto positivo nisso, de promover mais esses eventos, principalmente, para abrir a cabeça um pouco do médico, para que não fique apenas, às vezes, limitado ao exercício da medicina. Porque a vida do médico é muito dura, né, Vi? Eu vendo de fora aqui, o quanto vocês ralam, a vida é muito dura do profissional. Ele está ali, 12, plantão de 24, quase não vai em casa, está em hospital o tempo inteiro. E o problema é que, às vezes, se o médico tem algum problema e que ele não pode mais usar as mãos ali, fica perde um pouco... teve um problema de saúde ou algo do tipo, ele não pode atender mais, ele não pode fazer o exercício da medicina durante um tempo, ele fica sem receber, cara. Porque o médico depende de si mesmo para ganhar dinheiro. Então é algo muito duro e que a gente precisa, eu acho, conversar sobre, justamente para que o médico possa ter uma visão um pouco mais empreendedora e aberta da medicina em si. Você pode querer me matar de eu falar isso, mas é pelo menos a minha visão. Não sei o que você pensa. Não, eu acho perfeito, né? Eu acho que o médico ele tem que entender um lado um pouco diferente, o lado empreendedor também da profissão, porque quando você vê até essas pesquisas mesmo, você vê que 91% dos médicos, eles atuam a vida toda na assistência. Né? São apenas entre 9% a 7% dos médicos que durante a trajetória da vida deles, eles vão ir para outros lados da medicina, como, por exemplo, gestão, empreendedorismo, até a área de auditorias mesmo, né? Coisas paralelas, assim. Então, é uma minoria que vem. E o que a gente está percebendo é que hoje a nossa forma de fazer saúde,
de prestar assistência em saúde, ela está esgotada, né? Basta ver aí que nós estamos, muitos médicos, a gente está batendo cabeça, mas, na verdade, batendo cabeça porque nós estamos competindo pelas mesmas coisas sem oferecer nada diferente, né? Hoje a gente precisa de ter um olhar, assim, um pouco diferente em como fornecer saúde. Ela está cheia de oportunidades. Se a gente simplesmente seguir aquela velha fila, né, ficar ali atrás, esperando a nossa vez e como que isso vai acontecer, eu não acredito nisso. Acho que tem muito espaço, mas acho que o médico também precisa de ter outras competências hoje, e o mercado está aberto para o médico poder fazer isso. O mercado ainda aceita isso muito bem, porque ainda são poucos que despertaram para isso. Então, você imagina que nós estamos vivendo um momento em que eu acho que essa transição vai acontecer também para o profissional, e a saúde precisa disso, precisa de empresas inovadoras em saúde, a gente precisa de médicos com boas experiências também em gestão, né? Porque a gente entende o médico como um líder dentro ali da saúde, ele precisa de saber gerir aquele melhor, saber gerir, ele precisa de estar por dentro de desenvolvimento de sistemas e softwares para ser usados na área médica agora, cada vez mais. Ele tem Instagram, ele tem Facebook, mas ele às vezes não quer mexer no prontuário eletrônico, né? Então é umas coisas meio incompreensíveis. Tem que evoluir também o maquinário médico ali, a forma dele fazer, o próprio prontuário eletrônico é um começo básico disso. Então, eu acho que a gente tem que mudar também, o médico tem que ter uma visão um pouquinho diferente de pensar com a saúde como um todo, e não só assistencial, porque realmente é um modelo esgotado. E vamos passar agora, então, uma dica mais prática de posicionamento de mercado seguindo essas tendências. Bom, dentro de envelhecimento da população e aumento de obesidade, por exemplo, onde o médico poderia, em quais áreas ele poderia se posicionar e de que forma, para que, digo assim, as áreas mais promissoras, se a população está envelhecendo, se a população está se tornando cada vez mais obesa, um médico que se posiciona numa área, por exemplo, de nutrologia, de endocrinologia, de geriatria, tem a tendência de, pelo menos, ter acesso a mais pacientes, não é isso? Então, a gente percebe que existem diversas áreas que estão em ascensão na medicina. Sim. Existem, como você colocou, que são as áreas de afins, né? Por exemplo, a geriatria, lógico, não vai tratar de pacientes idosos, então é lógico que, assim, é por conceito, né? Mas eu acho que dentro da medicina, dentro de todas as 55 especialidades que a gente tem hoje regulamentada, é só você entender a sua especialidade dentro do contexto da população, né? Todas elas têm vertentes dentro desse conceito. Então, as especialidades têm que olhar, sim, para essa população, porque isso é uma característica de transição mundial, né? E como vamos atuar, basicamente, com mais pacientes que vão estar nesse perfil. Então, a gente tem que se adequar para eles, e é uma oportunidade de já começar a olhar para isso com uma forma mais de pensamento a longo prazo, né? De pensamento de futuro, dentro da sua especialidade, não só, por exemplo, vamos todo mundo fazer geriatria. Eu não acho que é por aí. Não. Eu acho que dentro de cada especialidade é você conseguir entender ali como que está caminhando a população mundial e o que você vai precisar de estar mais em contato ali para poder atender esse tipo de paciente, que vai virar cada vez mais tendência. Perfeito, cara. Observação completamente prudente e coerente. Seguindo essas tendências aí dentro da medicina, qual outra área que você acha que é bem interessante dentro de negócios de saúde em crescimento no país, ou áreas da medicina em crescimento? O que você vê? Eu acho que, assim, vale a pena demais a gente até comentar muito, né? A gente na Synaxis, a gente oferta muitas vagas de clínicas no perfil do segmento popular, né? A gente tem muito isso, a gente vê que é um perfil que está em crescimento hoje no país. Nós temos hoje 6,5%, por exemplo, dos médicos hoje atendendo em clínicas populares no país, e está cada vez mais crescendo isso, né? Hoje, eu acho que quando a clínica popular começou, ela começou, às vezes, com um conceito que não é o conceito que está virando hoje. Um conceito muito mais moderno, com clínicas que têm uma boa estrutura, né? São clínicas que têm uma boa estrutura e que fornecem para o profissional ali uma condição de saúde. Eu acho que o médico, ele trata hoje muito com condições de saúde, às vezes insalubre na hora de trabalhar, sabe? Mas, assim, 47% dos médicos dão plantão. Então, quando você vai ver, né,
a condição, às vezes, das instituições que a gente dá plantão, são condições, às vezes, insalubres, né? Principalmente porque a gente tem aquela rotina dupla, a gente, às vezes, atua no setor privado e no setor público. Também quase que a metade dos médicos aí tem essa rotina dupla. Então, a gente, às vezes, quer um pouco mais de qualidade de trabalho, e eu acho que esse perfil de clínica é um perfil em crescimento no país, que também está dando esse tipo de condição para o profissional trabalhar. Lógico, talvez ali num momento específico da carreira dele, né? Em distração da carreira. Então, eu vejo como, inclusive, um gap, né, que está acontecendo hoje entre o SUS e os planos de saúde, né? Eu acho que ali existe um hiato, uma população que precisa de encontrar com um profissional que, às vezes, ele está precisando de aprimorar, ele está precisando de desenvolver ali na área dele, na especialidade dele, ele está fazendo a residência de complementar um pouco a renda. Então, eu acho que o perfil de paciente ali é um perfil mais tranquilo, numa condição de trabalho boa. Então, acho que tem um nicho de profissional ali em tração, que essa oportunidade também é uma oportunidade muito interessante. E a gente pensa nisso, né? E hoje, dentro da Sinax, a gente oferece muito esse tipo de oportunidade para esse nicho profissional. E vai muito de encontro também com o que a gente mencionou, que é um atendimento primário de baixa complexidade e atuando diretamente na prevenção de doenças que vão encarecer o sistema, que vão, às vezes, complicar um segundo momento de saúde. Então, essas clínicas populares vêm de encontro justamente nesse atendimento primário, né? Voltado mais a baratear, às vezes, até evidentemente, os custos de um eventual plano de saúde ou de um eventual gasto que aquela empresa vai ter com o funcionário em si, e também com a prevenção do paciente em si, né, cara? Porque não é cultural. Um brasileiro vai, em média, 2 vezes por ano ao médico. Enquanto outros países, cara, a cultura já é mais de check-up, de consulta regular com seu médico e por aí vai. Aqui no Brasil, não, a gente parece que deixa o caldo entornar, sentir dor, enquanto não tiver com uma dor homérica. Eu, por exemplo, até mais tempo atrás, só ia ao médico se tivesse, assim, quase morrendo, né? Então a tendência é justamente que a gente parta para esses atendimentos de baixa complexidade, trazendo benefício direto. Evidentemente, o principal para a população, que você consegue prevenir doenças, e o segundo é para justamente baratear os custos de saúde no Brasil. Não é isso? Essa população que a gente falou, principalmente a desassistida por plano de saúde, 75%, né? Ela tem dificuldade do encontro ali, às vezes, com o médico. Então, ela realmente se beneficia muito dessa proposta, né, de clínicas populares. E também, eu acho que, assim, ali nós estamos oferecendo o primeiro momento ali, pelo menos o encontro do profissional com a pessoa que precisa de atendimento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Lógico que existe esse olhar também, assim, para a medicina, vamos colocar, coletiva, essa medicina preventiva dentro das clínicas populares, mas eu acho que elas estão no estágio ainda de fornecer muito um momento ali de encontro, o primeiro encontro. Eu acho que isso às vezes precisa de acontecer, uma população que não tinha um encontro, né? E agora ela está tendo acesso. Abriu a porteira, né? Abriu a porteira, é um primeiro passo, eu acho que é um primeiro passo para a gente poder evoluir. A gente não pode ter gente hoje que não se encontra com um profissional de saúde, nem que seja um encontro pontual, a gente precisa disso acontecer, né? E acho que para o profissional também, nesse momento de tração, é interessante, claro, né? É interessante. Adquire experiência também, profissional? Né? Adquire experiência, e eu acho que o valor, quando ele pega o valor da hora trabalhada, ele vai ver que é muito semelhante e maior do que o valor de um plantão. Se ele dividir aí um plantão médico aí de R$1.000 aí por 12, você vai ver que ele está ganhando R$80 por hora. Né? Numa clínica popular dessa daí, você ganha a mais até. Né? Você já trabalhou em clínica popular também, né? Já trabalhei 2 anos em clínica popular. Inclusive, foi nesse momento da minha vida, no momento de tração, logo após residência ali, né? Eu acho que você precisa ali de ganhar um pouco mais de experiência, um pouquinho mais de corpo, para você ter seu consultório, começar a se desenvolver nessa área, ou não, né? Partir para uma outra equipe. Então, o que eu percebo também, cara, é que existe espaço para todo mundo e para você exercer o que você quiser. Tem a pessoa que fala, eu jamais faria plantão, não gosto. Tem a pessoa que fala, jamais atenderia em clínica popular, não gosto. Tem a pessoa que fala, jamais mexeria com XYZ área. No direito é assim, no empreendedorismo é assim, na medicina é assim. Tem espaço para todo mundo, tem vertente para todos os gostos, cada um segue onde quiser.
mas que é inegável que esse segmento de clínica popular é bom para tracionar a carreira do médico no início, tanto em termos de remuneração, já que se paga analisando o valor hora melhor do que um plantão, e já que pode-se adquirir experiência profissional através desses atendimentos, evidentemente, para quem gostar e quiser, é um segmento super positivo. E são pacientes assim que a gente fala ficha verde, né? A grande maioria deles. Então, você está com uma dúvida, você pode discutir na outra semana e marcar. Eu acho que é interessante, sim. Para o profissional, acho que é um modelo que está crescendo, né, no país. Eu também é uma tendência mundial, também acho. E estamos acessibilizando mais essa saúde para a população. Acho que em termos de acesso, aproveitando esse gancho seu, que a gente brincou aqui de abrir a porteira e facilitar o encontro do paciente com o profissional, que muitas vezes a maioria da população não tinha esse acesso, justamente porque são assistidos ou desassistidos pelo SUS, né? Porque é muita gente recorrendo ao SUS. Aqui não é uma crítica, tá? Ao SUS, deixo bem claro. É somente uma questão de que existe um número gigantesco de pessoas que têm que recorrer ao Sistema Único de Saúde, que é muito bom e é digno de louvor. Mas um outro segmento que vem facilitando demais o acesso da população à saúde é o que foi regulamentado há pouco tempo atrás, que é o da telemedicina, né? Com a inclusão de plataformas, softwares de gestão. A regulamentação da telemedicina, há quem diga, na minha opinião, que veio tarde, mas pelo menos veio. Em outros países já acontece há tanto tempo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas é um outro segmento que veio para facilitar esse acesso da população aos profissionais, né, cara? Não, perfeito. Eu acho que a telemedicina veio tarde. Ela já começou a ser discutida no Brasil desde os anos 2002, né? Ali naquela época, um embrião ali de discussão, isso foi se arrastando ali por volta de 2018, quando ela teve ali uma breve liberação, né? E logo depois ela foi, mais uma vez, revogada, e aí com os efeitos da pandemia não teve jeito, né? A gente viu que hoje a estrutura que a gente tem, tanto de serviço de saúde como de profissional de saúde, ela ainda é incapaz para atender a nossa população um exemplo desse, como foi uma calamidade da pandemia. Esgota-se os recursos. Se não tivesse a telemedicina, como é que a gente teria feito? Né? Então, ela veio aí para provar que ela realmente é um recurso valiosíssimo para a nossa prática médica, e com esse crescimento populacional que a gente está falando, eu acho que vai cada vez mais ser utilizada, né? E vem tarde. A gente hoje tem celular, a gente conversa por vídeo com todo mundo, tem Instagram, divulga vídeo no YouTube, mas não pode fazer uma consulta por telemedicina. Não tem sentido. O Brasil, a única coisa que o Brasil é primeiro lugar é em ser atrasado em adotar estratégias e coisas que são positivas. No mundo já está rolando há anos, o Brasil é primeiro lugar sempre em ser o último. Em ser atrasado, é impressionante. O Brasil, nesse caso, realmente foi atrasado, né? Ainda está atrasado, mas também eu acho que assim, a gente não pode distorcer as coisas, né? Uma consulta por teleconsulta, ela é diferente, claro, de uma consulta presencial, claro, mas ela tem uma proposta totalmente diferente da proposta da consulta. Uma coisa não exclui a outra, não, pô. Uma coisa não exclui. E cada vez mais, nós estamos hoje, por exemplo, melhorando os nossos métodos de diagnósticos para poder também viabilizar uma teleconsulta. Né? Eu não vou usar o estetoscópio na teleconsulta, mas eu posso utilizar, por exemplo, um wearable, um relógio, que pode pegar o batimento cardíaco do paciente, que pode pegar o eletro do paciente, e eu utilizar esse instrumento para conduzir a minha consulta, diferente de uma consulta presencial. Mas será que realmente isso vai ser melhor ou pior? Não sei, é uma evolução. Muitas vezes são complementares, né, cara? São complementares. A gente tem que entender isso. E é uma forte tendência. Acho que no Brasil, como toda inovação, né, existe um ciclo de inovação de Gartner que fala que toda inovação ela passa por uma onda hype, por uma onda de expectativas insufladas, em que acha que aquilo vai resolver o problema, e depois a gente vem um vale de decepção até atingir um platô de expectativa, né? Então, eu acho que a telemedicina, ela passou por essa onda hype, agora ela está começando a entrar num certo platô. É impressionante o tanto de gente que desenvolveu software, criou empresa de telemedicina, que justamente surfando nesse hype, que acreditava que ia perdurar por mais tempo,
e acontece essa queda e muita gente fica assim, opa, uai, o que aconteceu aqui? Eu tava acabando, entrei na onda, agora tô surfando e caiu. E justamente agora a tendência é que se estabilize e que fique, né? Que as principais e mais estruturadas empresas de telemedicina fiquem no mercado. Até porque também é o profissional que está se adequando, né? O médico tem que se adequar a esse tipo de atendimento, que não estava acostumado, o paciente tem que se adequar a esse tipo de atendimento, aí vem as interfaces em cima disso, os softwares, a regulamentação. Então, assim, são muitos stakeholders que têm que se acomodar para que aquilo possa funcionar da maneira que a gente imagina que possa funcionar. Perfeito. Né? Então, a gente está no ciclo da inovação, isso é natural, como toda inovação acontece, mas que bom, eu acho que é uma forte tendência também no nosso país, a telemedicina, e uma tendência mundial também. Perfeito. Acho que como resumo geral, para a gente finalizar esse primeiro bate-papo de muitos ainda que virão, é que as dicas que ficam para quem nos assiste é uma observação gigante da tendência atual mundial e brasileira, a tendência da população, se posicionar seguindo, né, essas tendências dentro da sua área, não necessariamente, né, que igual você bem mencionou, né, que a população está envelhecendo, você tem que fazer geriatria necessariamente. Se posicione dentro da sua área, respeitando essas linhas de tendência da população em geral. Bom, partir também para um atendimento de baixa complexidade, um atendimento primário, essa visão é muito importante também, já, né, seguindo essas tendências de facilitação desse acesso da população aos nossos profissionais de saúde, aos médicos, e a saúde digital que tem vindo muito forte com a telemedicina, inclusão de plataformas e software de gestão. Dentro de um resumo breve aí, o que você gostaria de pontuar para a gente finalizar e despedir dessa galera? Poxa, eu queria convidar todo mundo para fazer parte do nosso canal na Sinaxis, né? Inscreva-se no nosso canal, deixe um like para a gente aí no sininho, compartilhe com as pessoas que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo, né? A gente quer criar essa comunidade de troca aí de informação dentro da área da saúde e, no mais, a gente se encontra por aqui. Valeu! Quem se inscrever vai ganhar 10 anos de sorte. E de um bom posicionamento de mercado. Valeu, turma. Valeu, Vi. Bom falar com você. Um abraço.